Vamos tratar aqui uma reunião da Abracan, onde vamos tratar assuntos de fortalecimento das câmaras da região, os desafios de uma boa vereança, projeto de qualificação de vereadores e demais temas. Portanto, eu passo a palavra ao Dr. Rogério, presidente nacional da Abracan, para que ele possa conduzir esta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui na Câmara Municipal de Altamira, com a presença aqui do nosso vice-presidente, Raimundinho, que já justificou o atraso do nosso Loredan, que é o presidente, que está terminando uma cirurgia e está vindo para cá logo após o término dessa cirurgia. Quero cumprimentar todos os vereadores. Peço silêncio a todos. Quero cumprimentar os vereadores de Altamira, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes da cidade de Anapu, Uruará, Porto de Mós, Pacajás, Placas, Senador José Porfírio, vulgo conhecido por São Zé, não é isso? Vitória do Xingu. Tem mais algum município aí que eu não citei, gente? Brasil Novo está aí? Pessoal, vamos fazer então assim, antes da gente iniciar de fato a nossa reunião, eu quero pedir a vocês o seguinte, para cada um se levantar, falar o nome e a cidade. Ok? Pode fazer assim? Começa aqui pela nossa Damares Albuquerque, lá de São Zé. Anapu. Aí, ótimo. Vereadora Wanda de Anapu. Vereadora Jaqueline de Anapu. Vereador Maximiliano de Pacajá. Muito bom. Boa tarde a todos. Vereador Alexandre de Anapu. Boa tarde a todos, vereador Anapu. Boa tarde a todos, vereador Gênero Cavalcante de Anapu. Boa tarde, Baiano de São João. Vereador Edilson Placas. Boa tarde a todos, vereador Hermes Placas. Boa tarde a todos, vereador Raimundo de Placas. Vamos voltar no programa que está no Xingu. Vereador Jorge Napoleão, que está no Xingu. Vereador Major, que está no Xingu. Vereadora Nelson de Altamira. Vereador Emílio Sabino, Altamira. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa, casa de todos. Vereador João de Couto, Altamira. Vereador Inaldo Rosa, PSB, Altamira. Vereador Zuni, PSB, Altamira, tá? Sou o vereador Rony Reck, Castelo de Sonhos, Altamira. Vereador Raimundinho Aguiar, PMDB de Altamira. Rogério Rodrigues, do Brasil. Viu só? Do Xingu. Aqui, vai lá.
Estou esquecido aqui. Boa tarde a todos os vereadores, a todas as pessoas presentes. Vereador Marquinho, do PDT, Altamira, nascido no Ceará e criado nessa cidade boa. Obrigado. Cearense. Esse é o eleitor do Ciro Gomes, lá do Ceará. Coincidentemente é do PDT. Eu queria convidar aqui, gente, para fazer parte da mesa, com a sua permissão aqui, presidente em exercício, o nosso vereador de Vitória do Xingu, que é o Johnny Napoleão. O Johnny é o nosso representante do Estado do Pará na Abracan, na Diretoria Nacional. Tá? Então eu queria que ele fizesse parte aqui da mesa junto conosco. Tá bom? Já deu certo aí o computador? Já dá para passar ali o vídeo ou não? Ainda não? O Napoleão vai passar para cá melhor. Oi? Você passar o Napoleão para cá, Ah, vai dar para projetar agora? trabalhar a visão lá. O vídeo está na internet. Você entra no site da Abracan, abracanbrasil.org.br. abracanbrasil.org.br. Pessoal, veja bem, eu queria inicialmente dizer qual o motivo que levou a gente, a Abracan, juntamente com a Câmara de Altamira, com o Dr. Loredan, a vir aqui fazer uma reunião com os vereadores aqui das cidades de influência da usina de Belo Monte. Nós, a Abracan, daqui a pouco vocês vão poder ver um vídeo institucional da Abracan, para aqueles que não conhecem efetivamente o que é a Abracan, né, a história dela, por que ela existe, o que ela pretende fazer, o que ela está fazendo pelo fortalecimento das câmaras de todo o Brasil, o poder legislativo de todo o Brasil, e também a valorização do político mais importante, né, dessa esfera política nacional, que é o vereador. E eu sempre digo e gosto sempre de relembrar que o vereador, a vereança, é a escola primária, é o jardim de infância, é o pré-escolar de todo homem público que pretende galgar os degraus da vida pública. Então aqui está, vocês aqui representados, o político número 1, o político primeiro desse país. É a base da pirâmide política da nossa nação. E às vezes, muitas das vezes, a gente que está aí nessa maratona, nessa cruzada nacional, já há muitos anos, né, porque fui vereador aos 18 anos de idade, né, fui o vereador mais jovem do Brasil, em 1982, 6 mandatos de vereador. Hoje eu não estou vereador, porque abdiquei de ser vereador para poder dedicar à causa nacional. Porque como presidente da entidade, não tinha mais como eu desenvolver uma entidade nacional cuidando da vereança numa cidade do interior de Minas Gerais. Eu sou mineiro, comedor de pão de queijo. Então eu tive que abdicar do direito de ser vereador para dedicar essa causa nacional. Tá? E a gente vem lutando já há alguns anos, né, pela manutenção das prerrogativas do vereador. As prerrogativas do vereador que estão ali na Constituição Federal e que muitas das vezes o Tribunal de Contas, o Ministério Público e até mesmo alguns prefeitos do Brasil afora costumam desrespeitar, né, o poder legislativo municipal. Isso não é bom. Isso não é bom de forma alguma. A intromissão que existe hoje, sobretudo do Ministério Público, na vida das câmaras municipais. Esses promotores, por exemplo, que ficam aí como se fossem verdadeiros xerifes do Velho Oeste, do bang-bang que prendia e desprendia. E ameaçando até vereadores, como se ele não soubesse que a Constituição Federal garante ao vereador a inviolabilidade do mandato pelas suas palavras, opiniões e votos. Está na Constituição Federal, artigo 29. Né? Então nós não podemos, isso eu estou dizendo por experiência própria de tudo que a gente vem vivenciando no Brasil. Toda semana eu estou num estado. Tem semana que eu vou em 2, 3 estados
da nação brasileira. Né? Ora para enfrentar o Ministério Público, ora para poder ir nos tribunais de contas, porque o Tribunal de Contas também interfere na vida das câmaras municipais. O Tribunal de Contas é um órgão de controle, né? Mas não é um órgão legiferante, não é um órgão que faz as leis. Quem faz as leis são vocês. E dentro do princípio da legalidade e também do princípio da moralidade, aí sim, o Tribunal de Contas ele vai realmente cumprir o seu papel, né, de controle das contas públicas. Mas não é isso que a gente tem visto, né? Então, a gente quer fazer essas reuniões regionais, porque às vezes fazendo evento lá em Brasília, convocando os vereadores, ou fazendo na capital do estado, como nós fizemos agora recente em Belém, parece que não vai a grande massa dos vereadores, né? Então nós queremos aproximar a Abracan dos municípios, das câmaras municipais. Então nós vamos fazer reuniões como essa aqui em algumas cidades daqui do Pará. Vamos fazer Santarém, né? Depois vamos fazer lá embaixo Marabá, né? Vamos fazer algumas de acordo com os entendimentos e a nossa agenda, a gente vai fazendo. Como estamos fazendo em outros estados. Tá? Nós estamos aqui hoje, nós temos, por exemplo, pessoas da nossa diretoria que estão em outros estados, trabalhando no mesmo sentido, né, de fortalecimento do poder legislativo municipal. Bom, essa plenária aqui, e conversando com o doutor Loredan, junto com os vereadores de Altamira e alguns vereadores que estiveram presentes lá, aqui dessa região, estiveram presentes lá em Belém, nós discutimos sobre a necessidade de fazer uma reunião aqui, não só para vocês conhecerem mais de perto a Abracan, mas, sobretudo, para que a gente possa fazer dessa plenária aqui hoje um fórum de debate sobre os assuntos que incomodam, sobre os assuntos que afligem toda essa região aqui de Belo Monte. Eu tenho certeza absoluta que vocês devem estar aí com a cabeça remoendo aí, pensando naquilo que a gente poderia estar debatendo aqui, que é de interesse comum, que é de interesse de toda a região, para que de uma reunião plenária como essa, a gente possa sair com uma carta de Belo Monte para as autoridades estaduais e para as autoridades federais, daquilo às vezes que não estão cumprindo com vocês. Então acho que isso é muito importante, né? E eu sempre digo hoje o seguinte, gente, o poder legislativo, nós vivemos hoje num regime que é presidencialista, né? O regime nosso hoje é presidencialista, né? Que você elege o presidente da República e o presidente da República, ele ocupa tanto a chefia de Estado como a chefia de governo, né? Chefia de Estado e chefia de governo. O que é diferente do parlamentarismo, né? Que você tem a chefia de Estado, que é o presidente da República, e a chefia de governo, que é o primeiro-ministro. Mas vocês vejam o que está acontecendo no cenário político hoje do nosso país, você veja que o poder legislativo é como se nós... Como vai? Não tem problema nenhum, não, já justificamos a sua ausência. O poder legislativo hoje, a despeito de estarmos no regime presidencialista, de fato, nós estamos no parlamentarismo, né? O presidente da República só faz aquilo que é determinado pelo Congresso Nacional. Essa é a grande realidade, não é isso? Então, o parlamento está mandando no governo do nosso país. O parlamento. Tá? Agora, se o parlamento manda no governo do nosso país, a Assembleia Legislativa também precisava de ter mais voz no governo do Estado. E assim todas as câmaras do Brasil. Né? Não vamos ser aqui específico, não, porque nós estamos falando aqui tudo de forma genérica. Não é isso? Então, um dos motivos, o doutor Arandel chegou, um dos motivos é nós procurarmos, na pauta que nós discutimos, fortalecimento das câmaras da região. Como fazer para que as câmaras dessa região sejam fortes? Reformando a sua lei orgânica, buscando as deficiências da lei orgânica, reunindo
os vereadores num debate como esse, para pautar alguns assuntos de interesse comum da região, para fazer com que a voz de vocês tenha eco lá no governo do Estado e no governo federal? Quais são as formas que a gente pode buscar para fortalecer o legislativo e valorizar a figura do vereador? Esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo, que evidentemente, como é uma plenária, nós vamos falar pouco, porque a gente veio aqui mais para ouvir do que de falar. Tá certo? O segundo ponto seria os desafios de uma boa vereança. No terceiro ponto, é um projeto que nós estamos trazendo, que seja um projeto de qualificação dos vereadores aqui da região de Belo Monte. Ok? Então é o seguinte, veja bem, sobre a questão do... Já está pronto? Bom, então eu vou pedir licença aqui, gente, vou interromper um pouquinho a minha fala. E eu queria, para aqueles que não conhecem a Abracan, evidentemente, eu queria passar um vídeo institucional bem rapidinho aqui para vocês se situarem o que é a Abracan, quais são os objetivos dela, o que ela tem feito, o que ela pretende fazer, tá certo? Para vocês se situarem sobre isso. Aqui nós vamos mais ouvir vocês do que falar. A gente traz algumas notícias importantes que eu gostaria de estar passando para vocês, que diz respeito à questão do próprio vereador em si, tá? Que nós vamos voltar daqui a pouco nessa discussão. Tem áudio, né? Aumentar o áudio. O áudio. Volta um pouquinho. Voltar e botar o som. Tá saindo só o som no data show. O áudio do projetor. Já tá o áudio do Aquele dia foi o projetor. O áudio tá saindo aqui. Espera aí que vai já solucionar isso. Está fazendo cirurgia? Sou anestesista. Ele tem que acompanhar do início. Obrigado. Pagamento da autonomia municipal. Com mais de 15 anos de existência, realiza centenas de atividades que buscam capacitar e qualificar vereadores para que exerçam suas funções da melhor maneira possível, dando à prática parlamentar municipal o exercício pleno do Estado democrático de direito. Para propor melhorias na estrutura do município, é de fundamental importância que o vereador conheça todos os recursos e ferramentas que lhes permitirão exercer sua representatividade. A Abracan trabalha para garantir que todas as câmaras do Brasil possam representar os cidadãos da melhor maneira possível. Fundou no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento das câmaras municipais e dos vereadores. Atuou junto ao Senado Federal para rever a decisão que previa uma redução drástica na receita das câmaras municipais. Trabalhou junto a alguns tribunais de contas para a revogação de resoluções e súmulas que prejudicavam as câmaras municipais. Teve um papel direto e importante para o arquivamento de emenda à Constituição que previa tirar o subsídio de vereadores de municípios de até 50 mil habitantes. Criou a revista Vox, única revista específica para tratar os assuntos do Legislativo Municipal no país. Articulou algumas PECs em tramitação no Congresso, de grande importância para o Legislativo Municipal, que visam garantir que 20% das câmaras municipais possam propor PECs, que 15% possam propor ADIM no STF e aumentar o repasse para as câmaras de municípios de até 50 mil habitantes. Como forma de fortalecer o poder legislativo e a atuação do vereador, está criando condições para que todas as câmaras municipais possam atualizar a sua lei maior, a Lei Orgânica do Município. Está trabalhando para a criação de espaço do vereador na Câmara dos Deputados e a criação da Casa do Vereador em Brasília. Promove anualmente 2 grandes eventos: a Mobilização Nacional dos Vereadores e o Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.
além da realização de seminários estaduais em todas as regiões do país. Em seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos, busca profissionalização dos vereadores, trabalhando incansavelmente para o desenvolvimento de todos os municípios brasileiros e da nação. Sendo assim, a Abracan continuará avançando na busca incansável pelo fortalecimento do poder legislativo municipal e a inserção do vereador no contexto político nacional. Entrega agora ou não fica? Pode entregar agora? Então, eu só vou fazer aqui os cumprimentos, né? O vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Vitória do Xingu, o vereador Irã Júnior. Tem aqui Câmara de Anapu, só que não tem o nome. O vereador Damário Cândido de Albuquerque, da Câmara Municipal de Senador José Porfírio. O vereador Osmário Evangelista, da Câmara de Anapu. O vereador Jean, da Câmara de Anapu. O vereador Pai Flor de Lima, da Câmara Municipal de Vitória do Xingu. O vereador Denilson Rodrigues Amorim, da Câmara Municipal de Placas, vereadora Wanda Bezerra da Silva dos Santos, da Câmara de Anapu, vereador Alexandre dos Santos da Silva, da Câmara Municipal de Anapu, Anapu e peso aqui. Lindinalva Nascimento Carvalho, da Câmara Municipal de Anapu. Jaqueline Torres Carvalho, de Anapu. O Erles Santos Silva, da Câmara Municipal de Placas. Raimundo Ribeiro da Silva, da Câmara de Vereadores de Placas. Nosso amigo vereador Johnny Napoleão aqui na mesa, que é o presidente da Abracan aqui na região do Pará, da Câmara Municipal de Vitória do Xingu. Vereador José Leimã, de Araújo de Souzel. É o baiano. Quem não conhece o baiano aí? Pelo nome não conhecia. Regis, vereador Regis da Câmara de Anapu. Vereador Maxi Santos, da Câmara Municipal de Pacajá. O vereador Ivaí acabou de ligar que a voadeira dele deu prego. Estão vindo para cá em 8 vereadores de Porto de Mós. Mas deu prego aí no meio do caminho, mas daqui a pouco eles chegam. Voadeira, é? É voadeira. Voadeira, acho que, será que foi gasolina? Prego do motorista. Quero convidar aqui o meu amigo Assis Cunha para receber a sua carteira aqui, da Abracan. Não é cartão de crédito, não? Fotógrafo já tira a foto aqui, vem por aqui. Cadê meu fotógrafo? Cartão de crédito. E você não bate palma não, né? Crédito. Vereador João do Biscoito. Estou dormindo? Vereador Marquinhos. Combatente. Vamos lá, José. Fiquei bem bonito. Olha, biscoito, eu fiquei bonito aí, ó. Vamos lá. Rapaz. Socorro.
Vereador Irenildes Adil, Edir Pereira Gomes. Meu amigo vereador Rony Heck, Castelo das Flores. Vereador Rony Heck vem lá de Castelo dos Sonhos a 1.100 quilômetros todo mês, vem para cá para trabalhar na vereança. Ele e o vereador Aldo Boaventura. Doutor Aguinaldo Rosas de Oliveira, vereador também, nosso advogado aí. E a vereadora Maria Delza Barros de Oliveira. Estava aqui o vice-presidente Raimundinho, mas eu acho que ele foi lá no evento da PAI. O evento da PAI hoje é no mesmo horário desse evento. O vereador Maia Júnior que estava aí também. Mas agora eu passo a palavra de volta, doutor Rogério, para você conduzir os trabalhos. Bom, pessoal, essa carteirinha, poderia até mostrar aí para os demais vereadores, Loredan. Põe na mão deles aí para eles dar uma manuseada. Essa carteirinha de identificação, você entra no site da Abracan, abracanbrasil.org.br, e lá tem um link que você, por ali, você coloca seus dados, anexa a foto e remete para a gente. Lá a gente vai confeccionar e mandar para a sua Câmara. Essa carteirinha, pessoal, olha aqui, presta atenção, ela é gratuita para as câmaras filiadas, tá? Como eu acredito que todas as câmaras que estão aqui vão se filiar, a Câmara de Vitória de Xingu e a Câmara de Altamira já são filiadas nossas já de muito tempo, e eu agradeço muito, por isso, presidente Loredan, e também aqui os vereadores de Vitória de Xingu que estão aqui presentes, o Irã e o vereador Johnny, porque isso é muito importante, a filiação das câmaras, porque a entidade sobrevive dessa contribuição de cada uma das câmaras filiadas. Da mesma forma que a associação dos prefeitos, né? Você tem a associação dos prefeitos do estado, você tem a associação dos prefeitos a nível nacional, você tem as associações a nível nacional, que são 3 de prefeitos. E os prefeitos são todos filiados nelas, Loredan. Inclusive autoriza a debitar a contribuição no fundo de participação dos municípios. Quando cai o fundo no dia 10, que cai 3 vezes, 10, 20, 30, no dia 10, acreditou o fundo, é debitado em favor das entidades nacionais. E às vezes nós vereadores, e aí quando eu falo de valorização, eu já começo por aí. Eu já começo dizendo o seguinte, veja bem, quem aprova para o prefeito se filiar nas entidades estaduais de prefeitos e nas entidades nacionais? Quem aprova o projeto é a Câmara Municipal. A Câmara que aprova. E se a Câmara aprova para o prefeito, para o município se filiar numa entidade de prefeitos, por que a Câmara não pode aprovar, né, um projeto de resolução, ou mesmo o presidente fazer um ato da própria mesa se filiando à entidade que realmente tem defendido o interesse das câmaras do Brasil, né? Nós vamos aqui, então eu queria que vocês levassem isso, né, como reflexão para as câmaras de vocês. Aqui, dentro, essa pasta aqui, pessoal, é uma pasta que eu quero presentear cada Câmara Municipal. Na verdade, era cada presidente, porque eu não consegui trazer pasta para todo mundo. Por quê? Porque com as novas regras agora aí do aéreo, que você agora tem que pagar por tudo, e é muito caro o peso que ultrapassa, né? Como eu tive que trazer alguns queijos
para poder presentear alguns amigos. E onde eu vou por esse Brasil afora, eu sempre carrego uma caixinha de queijo, né? Dessa vez eu trouxe 8 queijos, entendeu? E o seu já está na sua geladeira, na sua sala já. Tá? Então, pessoal, essa pastinha eu me encarrego depois de mandar para todo mundo, mas essa pasta seria para o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não veio, eu gostaria de algum vereador levasse para entregar ao presidente. Dentro dessa pastinha, nós temos aqui um folder institucional da Abracan, que fala um pouquinho sobre a Abracan, e aqui no verso aqui tem um modelinho de projeto de resolução para que as câmaras possam se filiar à Abracan, aprovar um projetinho de resolução, ou mesmo o presidente também, se não quiser passar pelo plenário, eu sempre recomendo que faça pelo plenário, né? Porque aí compromete todo mundo com a causa, entendeu? Então eu queria passar a todos vocês. Outra coisa que eu gostaria também de solicitar de cada um de vocês. Bom, vamos partir aqui para os assuntos que nos interessam. Só complementar aqui uma coisa. Essa carteirinha, há necessidade de alguma secretária da Câmara fazer a informação chegar na Abracan, né? E anexar foto pela internet na carteirinha. Então aqui a minha chefa de gabinete, fica em pé, Leidinha. Ela que fez esse trabalho, tá? Aí vocês pedem para cada assessora fazer. E o doutor Samuel, apresentar aqui, fica em pé, por favor, doutor. É o nosso assessor jurídico aqui, é o nosso advogado, tá? Ao final aqui, quando o doutor Rogério fazer a apresentação, ele vai passar um pouco da nossa experiência, porque nós estamos reformulando a lei orgânica. E os membros da comissão que estão aqui, quiserem também falar alguma coisa, nós já tivemos a primeira audiência pública e nós estamos aqui, digamos assim, iniciando esse processo de reformulação da lei orgânica com o intuito de não só atualizar as leis que estão vigentes no país, mas, sobretudo, fortalecer o legislativo. E aí a gente vai trocar essas ideias aí ao final, tá? Ok. Complementando a sua fala, Loredan, eu queria dizer o seguinte: a Abracan tem no seu quadro de consultores, sem demérito aos demais consultores que existem pelo Brasil afora, mas são consultores especializados em leis orgânicas, tá certo? Então, evidentemente, que depois, se vocês quiserem ter uma conversa individual com a gente, para que a gente possa ver uma forma de estar disponibilizando esse nosso trabalho da Abracan para atualização das leis orgânicas. Só para você ter uma noção, aqui no estado do Pará, nós já atualizamos várias leis orgânicas, inclusive a de próprio Belém, da capital. Capital fomos nós que atualizamos a lei orgânica da própria capital, né? E nessa atualização da lei orgânica, gente, ela traz alguns dispositivos que todos eles são em sintonia com a Constituição Federal, nada diferente daquilo que está na Constituição Federal, né? Nós temos ideia aqui, por exemplo, aqui mesmo de Altamira, por exemplo, a questão do veto, né? A questão do veto. O veto hoje, você derruba um veto do prefeito, é por maioria absoluta. Está na Constituição Federal, que é maioria absoluta. Mas em muitas câmaras ainda do país, ainda fala que é 2/3. Então precisa de colocar a lei orgânica em sintonia com a Constituição Federal. Outra situação que eu gostaria de falar com vocês, que diz respeito também ao fortalecimento das câmaras municipais, e esse agora é o momento mais oportuno de falar desse assunto, é em relação ao duodécimo das câmaras municipais, que é o dinheiro, o quanto vocês recebem mensalmente, né, que o duodécimo é o seu orçamento dividido por 12. O que acontece muito hoje é que os presidentes de câmaras municipais, na sua grande maioria, eles deixam que o executivo elabore o próprio orçamento da Câmara Municipal. E não é por aí. São poderes independentes, são harmônicos, mas são independentes. Então a Câmara Municipal é que tem que fazer o rascunho do seu orçamento, remeter para o prefeito para que ele possa inserir na lei orçamentária anual. Desde que você mande para o prefeito, dentro do limite constitucional,
que a grande maioria dos municípios aqui dessa região, com exceção aqui de Altamira, que passou de 100 mil habitantes, né? É 7%. Então é 7% da receita, é 7% da receita efetivamente realizada. Aqui no caso de Altamira é 6%. Mas veja bem, gente, se você já começa errando, se você deixa o prefeito, evidentemente, elaborar o orçamento, o seu próprio orçamento. É claro que não vai funcionar, né? Não precisa dizer por quê, mas é importante que vocês se reúnam, definam o orçamento de vocês, aquilo que vocês querem para 2018, desde que esteja dentro do limite. Estando dentro do limite não tem problema. O prefeito, evidentemente, ele tem que cumprir essa determinação, estando dentro do limite constitucional. Tá certo? Então, teve agora a LDO, que eu acho que a grande maioria dos municípios já votaram a LDO, que era um momento muito oportuno, além de você definir o percentual, porque não é até 7%. Vem muito nas leis, leis de diretrizes, nas LDOs, vem muito dizendo assim, a receita da Câmara Municipal, do 10º da Câmara Municipal, será até o limite de 7%. Até o limite de 7%. Essa palavra até, ela vai trazer uma discussão muito grande depois, entendeu? Porque aí vão dizer, não, até você não precisa de 7%, e aqui fala até, pode ser 4%, pode ser 3%, pode ser 5%, pode ser 6%. Mas a gente sempre orienta que seja 7%, tá? Mesmo porque você só pode gastar com pessoal até 70% do duodécimo. Se o seu duodécimo é baixo, tá? Você vai ficar também com o seu teto baixo, para poder voar. Não é isso? Então, quando você tem um teto mais alto, tá? Você vai poder crescer a sua despesa de pessoal e não vai ficar engessado. Então, é importante você saber flexibilizar essa situação. Mesmo que você, no final do ano, tenha que devolver esse recurso para o prefeito municipal, entendeu? É importante que você pegue todo o limite do duodécimo, tá certo? Bom, quando chegar no final do ano, já falando também de lei orgânica, de atualização de lei orgânica, existe o fundo de modernização e reaparelhamento das câmaras municipais. O dinheiro que sobrar no dia 30 lá, na conta da Câmara, se você não quiser devolver ele para o Executivo, você pode colocar ele no fundo. Esse fundo municipal criado por lei, tá? Ele vai servir, esse recurso que será administrado pelo próprio presidente da Câmara, né? Você vai poder usar ele para obras estruturais da Câmara, equipamentos, veículos. Você só não pode usar o dinheiro desse fundo para pagamento de pessoal. Então, é importantíssimo esse fundo, sabe por quê? Você veja bem, por exemplo, a Câmara Municipal de Rio Branco, capital do Acre. Deu uma enchente no Rio Branco lá, subiu, inundou a Câmara Municipal. A Câmara foi ter que funcionar num espaçozinho cedido pela Assembleia Legislativa. Se tivesse recurso no fundo, evidentemente que eles teriam conseguido resolver isso de forma imediata, porque o fundo vai crescendo, né? Então é uma questão que faz parte de um debate que é importante vocês refletir também sobre esse ponto. Outra situação que eu queria dizer para vocês, pessoal, e que é importantíssimo, que foi uma decisão tomada agora, em fevereiro, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a questão do 13º subsídio do vereador e 1/3 de férias. Vocês sabem muito bem que a todo trabalhador brasileiro tem o direito, né, de receber o seu 13º salário, né? Mas o agente político, em alguns estados apenas, alguns estados, não é em todos os estados, né? Por exemplo, lá no meu estado, em Minas, já tem mais de 20 anos que os vereadores recebem lá o 13º subsídio. E Tribunal de Contas, nem Ministério Público nunca questionaram. Em alguns estados, o tribunal veda, como é o caso aqui do Pará, da Paraíba, do Paraná, vários estados aí da nação, que o Tribunal de Contas diz que não pode. Na verdade, isso não é competência do Tribunal de Contas dizer
se a Câmara pode ou não pagar o 13º dos vereadores. Isso não é função do Tribunal de Contas. Desde que você esteja com a norma, que é o princípio da legalidade estabelecido na norma maior, que no caso é a lei orgânica do município, você pode fazer o pagamento. Não, porque é o seguinte, a lei no Brasil é única. Por que os vereadores, os agentes políticos, prefeitos, secretários, vice-prefeitos do Estado do Pará tem que ter uma tratativa diferente dos demais vereadores dos outros estados, se a Constituição é única? Nós vivemos numa federação, né? Então não pode um tribunal pensar de uma forma e o outro pensar diferente. Mas, para resolver essa celeuma toda, agora em fevereiro desse ano, foi votado pelo Supremo um recurso extraordinário, né, que veio permitir que os agentes políticos possam receber o 13º subsídio e, além disso, receber um terço de férias. Tá? É claro que isso precisa de estar estabelecido na lei orgânica do município. Tá certo? Então, lá o artigo 7º da Constituição, que garante a todos os trabalhadores o direito ao 13º subsídio, também agora é extensivo aos agentes políticos. Bom, veja bem, então aqui, e um terço de férias também. Aqui no Estado do Pará era vedado, né? Existe uma norma do Tribunal de Contas, como existia também uma norma do Tribunal de Contas sobre a questão da verba indenizatória. A verba indenizatória foi uma luta nossa aqui no Estado do Pará e nós conseguimos revogar essa normativa do Tribunal de Contas, porque nós ameaçamos a entrar na justiça contra o Tribunal de Contas se não derrubasse, não revesse aquela normativa deles, que era uma súmula. Tá? Então, hoje, as câmaras municipais, tendo disponibilidade financeira, evidentemente, poderão criar uma verba indenizatória. Né? Com relação ao 13º subsídio, vem uma discussão, e eu estou fazendo questão de visitar todos os tribunais de contas do país, onde era vedado o recebimento do 13º subsídio. Eu estive com o conselheiro Daniel Lavareda, lá em Belém, para dizer para ele qual é o entendimento agora do Tribunal de Contas do Estado, do TCM, em relação a essa decisão do Supremo Tribunal. Né? Em princípio, ele tinha dito que precisava de estudar melhor essa situação, né? E eu fiz um contraponto a ele, dizendo que tinha que estudar de forma imediata, porque uma decisão do Supremo não se discute, se cumpre, né? E aí vem a questão do princípio da anterioridade. Mas o artigo 29, inciso 6 da Constituição, fala que o subsídio tem que ser votado numa legislatura para vigorar na subsequente, não é isso? Né? Em algumas câmaras municipais, a lei orgânica fala, inclusive, que é antes das eleições, né? Tem que ser 30 dias antes de conhecido o resultado das eleições, não tem muito isso, né? Mas a Constituição fala que até o dia 30, que ou seja, a legislatura anterior ela se encerra no dia 31 de dezembro. Tá? Então, veja bem, olha aqui, o que diz o artigo 29, inciso 6º? Subsídios dos vereadores votados na legislatura anterior para prevalecer para a legislatura futura, para a próxima legislatura, observado a Constituição Federal, a Constituição do respectivo Estado e os critérios, veja bem, olha aqui a palavra, e os critérios inseridos na lei orgânica do município. Está vendo que ele fez menção à Constituição nos critérios da lei orgânica. Quem vota a lei orgânica são vocês, vereadores. Então, veja bem, no caso do 13º subsídio, não há necessidade de vocês aguardarem a próxima legislatura, porque o artigo 29 diz que para fixar o subsídio que tem que haver o princípio da anterioridade. Agora, a quantidade de subsídios não. Entendeu? A quantidade de subsídios não. É só o valor do subsídio. O valor do subsídio é numa legislatura para vigorar. Então, vocês podem, né, inserir na lei orgânica de vocês o direito de receber o 13º subsídio. Como vocês são vereadores desde janeiro, vocês podem receber o subsídio ainda esse ano, o 13º, desde que, presta atenção, os parâmetros, 5%, artigo 29, inciso 12 da Constituição. Sabia
presidente Loredan, que a emenda constitucional número 1, emenda constitucional número 1 foi para estabelecer que o gasto que o subsídio de vereador não pode ultrapassar 5% da receita do município, anualmente, é a emenda constitucional número 1. Veja só a preocupação dos congressistas em relação aos vereadores. Então foi estabelecido, vocês não podem gastar mais do que 5%. Então se for pagar o 13º, se ultrapassar os 5%, você não vai poder pagar o 13º. Para pagar o 13º, vocês têm que observar a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que os 6%, porque é 54% do executivo, é o teto máximo, 6% do poder legislativo. Então, tem todos esses parâmetros e tem que haver disponibilidade financeira, evidentemente, no caixa da Câmara, porque senão não tem como pagar. Né? E 1/3 de férias também. Tá? Então a gente pode orientar vocês aí, né, nesse trabalho para poder. Não, agora não. Só esse bate-papo. Só esse bate-papo. Bom, então veja bem, questão do 13º salário. Vocês podem inserir na lei orgânica, tá? Havendo tudo isso esses pressupostos que eu já coloquei, vocês podem fazer o pagamento do 13º subsídio. A lei orgânica, e um texto de férias. Pessoal, a lei orgânica é hoje a principal ferramenta de trabalho de vocês, vereadores. Em tudo que diz respeito, não só a lei orgânica, mas o regimento interno. O devido processo legislativo, olha aqui, olha, o processo legislativo, que muitas e muitas câmaras do Brasil afora não cumprem o processo legislativo, e o processo legislativo, ele é importantíssimo, que se tiver uma falha dentro do processo legislativo, a lei pode se tornar nula de pleno direito, porque é a mesma coisa de um processo penal, gente. Se há um erro cometido pelo juiz, e na sentença, está aqui o doutor Samuel, né? E está aqui o doutor Aguinaldo, e está aqui o doutor John Napoleão também, que é advogado. Se você feriu o processo, ele é nulo, é vício de formalidade. Eu já vi, por exemplo, promotor ir para dentro de uma Câmara Municipal, futricar tudo e verificar se as leis, se os projetos de leis estavam, os pareceres das comissões estavam juntos no processo. Ele entrou com ação para anular centenas de leis e ainda pediu o afastamento por improbidade administrativa dos 9 vereadores. E um juiz deu e afastou os 9 vereadores, ficaram afastados por 90 dias. Veja bem, por causa de descumprir o devido processo legislativo. Não é isso? Então a gente tem, se você tem no processo penal um erro, lá no final você derruba a sentença. Então é a mesma coisa. Então a lei orgânica, pessoal, a Câmara de Altamira começou a discussão sobre a lei orgânica, isso é muito importante, essa situação, não é? Você tem aí inovações muito boas para colocar na lei orgânica, por exemplo, a transição administrativa. Como é que é feita a transição administrativa no seu município? Normalmente no Brasil, de uma forma geral, o prefeito perdeu a eleição e vai bagunçar a prefeitura todinha para entregar para o prefeito eleito, o quanto pior, melhor para ele, não é assim? Sempre assim, não é? Então, você tem que colocar um capítulo, uma seção dentro da lei orgânica, definindo como deve ser a transição administrativa. Certo? Você já viu falar, por exemplo, vereador que deixa para votar o subsídio de vereador depois da eleição, e aí eles perderam, quase todos perderam a eleição, e eles não votam o subsídio. Já viram isso? Então tem como você colocar uma penalidade para eles. Se não votar, se a legislatura anterior não votar o subsídio, a partir da data tal, até o limite tal, eles deixam de receber o subsídio no restante do mandato. Está vendo? Então, suponhamos o seguinte, que você colocou lá na sua lei orgânica que o subsídio de vereador tem que ser votado 30 dias antes da eleição. Ok? Está na lei orgânica. Tá bom? Não está ferindo a Constituição, tá? A Constituição fala que na legislatura anterior, você veio com a legislou, é assunto de interesse local, e é por causa da questão de legislar interesse próprio e tudo mais. Se chegou lá naquela data, eles não votaram o subsídio, eles vão deixar de receber o mês de outubro, novembro, dezembro, os 3 meses.
certo? Então o sujeito tem que ter uma certa responsabilidade. Então todas essas amarrações, certo? A gente tem aí uma experiência muito boa que a gente vai poder estar conversando melhor com as câmaras que tiverem interesse realmente de atualizar suas leis. Uma dúvida? Pode. Agora, boa tarde a todos. Pessoal, a gente está falando aqui, mas vocês podem interromper. Aqui é uma plenária. Já nós vamos acabar de falar aqui, porque aí nós vamos ver. Rogério, eu estava conversando com o vereador Johnny aqui, e ele perguntou para a gente se a gente já tinha votado alguma coisa parecida com essa. A gente nunca fez nenhum tipo de votação relacionada ao salário do subsídio do vereador. E ele disse que lá em Vitória do Xingu eles recebem um reajuste anual de chega perto de 5%. No caso da gente, que no mandato anterior a gente não teve nenhum tipo de reajuste, nesse novo mandato que se iniciou, a gente pode fazer algo para receber esse subsídio, se existe essa possibilidade, esse reajuste, como é que deve ser feito, se existe essa correção? O subsídio, eu não entendi, o subsídio de vocês desse ano... O nosso, desde quando eu estou aqui, tem 5 anos praticamente, nunca tivemos nenhum tipo de reajuste. Tá, mas eu quero perguntar o seguinte, a legislatura anterior fixou o subsídio de vocês para essa, não fixou? Sim. Não, fixou? Manteve mesmo. Mas não votou? Não votou. Tem que votar. Mas se não votou, você pode fazer a correção. Se votou, você não pode, porque ele estabeleceu. Não teve votação. Se votou, por exemplo, dizendo, o subsídio do vereador de Altamira é 8 mil, uma hipótese. É isso. Então, assim, se votou, que é aquele valor, é aquele valor. Você vai poder reajustar ele em janeiro de 2018. Mas não teve nenhuma votação. Mas se não teve a fixação, aí você vai poder fazer a correção. Desde que esteja dentro dos parâmetros. Oi, eu vou aqui fazer aqui um breve relato aqui do que ocorreu já até o momento aqui para os colegas saberem, né? Em relação à questão do 10º, nós aprovamos o nosso orçamento aqui, né? Enviamos para o prefeito, que acatou e vai colocar no orçamento que vai vir para cá agora em agosto, junto com o plano plurianual, né? Esse orçamento, ele não é os 6%, mas de qualquer forma, ele é mais do que 5,5%. Então já é um caminho, já é um aumento, digamos assim, da receita da Câmara. Hoje a nossa receita é 464.500 e vai mais ou menos para mais 65 mil. Então, vai aí dar uns 530, 540, é mais ou menos uns 5,6%, né? Isso baseado, na verdade, que nós fizemos. Teoricamente seria mais esses 6%. Então, mas nós fizemos o seguinte, nós pedimos para o advogado de Belém pegar a receita do Tribunal de Contas do ano anterior, todas as receitas do Tribunal de Contas, e fazer, mas a gente não incluiu a COSIP, e fazer quanto a Câmara teria direito aqui, que seria 600 mil. Nós enviamos esse relatório para o prefeito, primeiro, antes de aprovar o orçamento, para dizer para ele, prefeito, dentro do Tribunal de Contas, a receita corrente líquida, do qual a gente está, digamos assim, no limite, seria 600 mil. E nós não queremos mais o 460, porque nós temos as demandas da Câmara. Hoje, por exemplo, para nós fazermos esse reajuste que o Vitor citou e que o advogado do Tribunal de Contas que esteve aqui disse que é legal, a gente pode reajustar o nosso subsídio, digamos, em 5%, mas sem dinheiro não tem como, porque isso vai inserir todos os impostos, né, o INSS e tudo mais. A mesma coisa se nós quisermos dar aumento para o servidor, sem aumento da nossa receita não vamos ter como. A questão do 13º também, esse ano não vai ser possível nós darmos, mas nós vamos alterar na lei orgânica e ano que vem nós vamos conceder esse 13º. Mas tudo isso tem que ser negociado. Infelizmente ou felizmente, tem pessoas que não querem ter esse diálogo com o prefeito, mas tem que ter. E os vereadores precisam estar unidos, precisam separar o que é defender a prefeitura, ser base do governo, e defender o legislativo no ponto de vista de fortalecer, até porque hoje o Bruce chegou a mostrar no nosso site aí, até por imposição do Tribunal de Contas, nós precisamos declarar receita e despesa quase que diariamente.
Então, qualquer vereador sabe como o presidente está gastando dinheiro. Basta ele querer saber no site, nos documentos acessíveis a todos os funcionários e presidente. Só para eu concluir meu raciocínio aqui, aí só você já vai falar. Então, nós aprovamos nosso orçamento e enviamos para o prefeito, que era para ter sido feito isso até 30, pela nossa lei orgânica, até 30 de julho. Então, nós fizemos isso e foi acatado. Agora, nessa questão da lei orgânica, a mesma coisa. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito, nós colocamos que nós estamos despidos de qualquer paixão político-partidária, que a nossa intenção é fortalecer o legislativo, mas também não engessar o executivo. O executivo vai continuar fazendo o papel dele, o legislativo o seu papel. Mas nós precisamos ter um entendimento com todos os vereadores de ver o que é consenso, o que é possível ser colocado na lei orgânica e o que é realmente, digamos assim, impossível dentro do consenso, né? A Abracam fez esse trabalho já para a Câmara, na época, em 2015, acho que era o vereador Adriano, né? Sim. Ou era o vereador Armando? Não, acho que Adriano. Adriano, digamos assim, ele contratou a Abracam para fazer essa revisão da lei orgânica. Na época não havia ambiente político para isso, né? Então, o que aconteceu? Agora, como é que nós fizemos o primeiro e depois nós vamos conversar com o Dr. Rogério, nosso assessor jurídico. A primeira audiência pública, o vereador, depois que quiser falar, o vereador Maia Júnior é o presidente da comissão. O vereador Aguinaldo, por gentileza aqui, é o nosso relator, pode falar depois também. Primeira audiência que nós fizemos, nós estamos pegando essa lei orgânica que a Abracam revisou e estamos separando em tópicos. O primeiro tópico foi a organização política do município. E começamos a ler ela. E ler a Constituição Federal. E os procuradores da prefeitura vieram quase todos aqui, 5 procuradores. Aquelas situações mais polêmicas, nós deixamos de sobrestado, que não houve consenso entre os procuradores e nem a Câmara. Mas nós convidamos a sociedade civil organizada, vamos convidar o Ministério Público e a OAB para fazer presente. E vamos avançando naquilo que é possível consenso. Aquilo que não for possível consenso, nós vamos deixar para o final. Mas, volto a dizer, a comissão que foi criada, que são composta, salvo engano, por 6 partidos, ela tem aí uma pluralidade partidária, ela vai ter a autonomia de definir se vai aprovar ou não. Nós, vereadores, os 15, eu não faço parte da comissão, eu sou presidente, não posso fazer, mas nós 15 vamos aprovar o relatório final, depois que ele passar pela comissão, e nós vamos ver aquilo que foi possível ter consenso, né? Sempre visando o fortalecimento. Mas uma das coisas que eu deixei clara para o prefeito hoje é que a gente não quer só ficar fazendo requerimento aqui na Câmara. Eu já tenho 4 mandatos. Eu acho que a gente não acrescenta e não avança no município se a gente ficar fazendo só requerimento. A gente tem que ter a iniciativa de ter um projeto. A gente quer contribuir com o município, com o desenvolvimento do município, sabendo que quem tem o poder de mando é ele, mas nós contribuímos indiretamente para a governabilidade. Então a gente quer também ter, porque na verdade é o contrário, não é isso, doutor Rogério? O prefeito que tem uma limitação de projetos, LDO, orçamento, PPA, para extinguir cargo, criar cargo, mas o resto dos vereadores aí tem uma amplitude de ações. E aí, essa discussão, nós vamos crescer todos nós com ela, porque nós vamos aprender, a gente está estudando, está lendo a Constituição, está lendo a lei orgânica, e nós vamos tentar construir uma lei orgânica que seja moderna, mas também dentro da nossa realidade local. Estamos vendo muito a de Santarém, que já tem um certo tempo também. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria contribuir. A questão da transição, já existe uma portaria do Tribunal de Contas que a gente é obrigado a cumprir. Acho que vocês todos que são presidente tiveram que fazer isso, criar uma comissão de transição de mandato e a do ex-presidente, para que a gente que eles passassem todas as informações para nós, e nós tivemos que dar um relatório para o Tribunal de Contas sabendo que ele atendeu todas aquelas
aquele checklist de documentação, digamos assim, patrimonial, de relação de pessoal e tudo mais, receita, despesa, quanto tem em caixa, tudo isso hoje já é uma determinação do Tribunal de Contas. Só que a gente pode deixar isso dentro da lei orgânica, essa normatização do tribunal, até para fortalecer essa questão, para que se entrar um presidente irresponsável, um prefeito irresponsável, ele possa ser punido de não ter feito a transição do mandato adequadamente. Mas também, o que ficou bem nítido nessa primeira audiência, nessa primeira reunião com os procuradores, foi que a posição deles é em relação a que a lei orgânica ela tem que ser somente uma estrutura, que não há necessidade de detalhar leis que já existem federais. Outro exemplo, a lei da questão da transição do mandato, que tem uma normativa sobre isso. Exemplo, cassação do prefeito ou do presidente da Câmara. Existe todo um rito lá nessa nova lei orgânica que a Abracan elaborou, de como é o rito para se fazer isso. Segundo os procuradores, isso é desnecessário, porque já existe uma lei própria para isso e que basta se colocar que vai ser de acordo com a legislação em curso, tal. Isso é controverso. Tem também a questão da lei da legislação previdenciária, que vai ser modificada em breve aí. Então, enfim, é uma questão que nós temos que debater, e depois o doutor Rogério vai ficar aqui até quinta-feira, né? A gente vai precisar da assessoria dele também para nos ajudar, para saber como é que nós vamos enfrentar todas essas situações dentro da lei orgânica, né? Se nós vamos deixá-la só estruturada, porque um dos questionamentos foi isso. Muito item A, digamos, artigo 128A, artigo 128B, artigo 128C, que a lei orgânica não é para isso, não é para se colocar letras, digamos assim. Então tem posicionamento divergente, né? Eu falei que o que abunda não prejudica. Eu acho que é melhor ter todas as informações lá do que não ter, né? Mas eu também não sou advogado, e aí os nossos advogados aí em parceria com a Abracan vão debater, mas assim, eu coloquei isso aqui para contribuir, né? Contribuiu muito. E aí o doutor Rogério também. Veja bem, olha aqui, só pegando o gancho aqui do presidente, presta atenção, veja bem. A Constituição Federal não é emendada e não tem vários artigos da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo que trata do repasse do duodécimo para as câmaras está no artigo 29A, não é no artigo 29. O artigo que criou a contribuição de custeio da iluminação pública é o artigo 149A. Compreendeu? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, veja bem, tudo que for possível inserir na lei orgânica fortalece o município, fortalece a Câmara Municipal. Por exemplo, você falou na questão do julgamento, né? Dos prefeitos. O rito processual. O rito processual hoje está totalmente defasado, porque ele faz parte do Decreto-Lei 201. Decreto-Lei 201. E aí um dos questionamentos lá foi justamente isso. Quando se mudar lá a Constituição, ou sair uma lei complementar, vocês vão ter que emendar a lei orgânica, e vai ter todo esse processo, essa burocracia, digamos assim, para fazer a adequação. Então eu estou colocando tudo isso aqui porque são problemas que estão surgindo, e quem for aí fazer a sua atualização vai enfrentar, né? Claro, então, com certeza. Então é essa com certeza, mas veja bem, olha aqui, o rito, o Decreto-Lei 201/67, ele é da ditadura militar ainda. Parte dele foi recepcionado pela Constituição Federal. Ali que está o rito, né, de impeachment, de quais são as hipóteses, as infrações político-administrativas que pode levar um prefeito ao impeachment. Tá? Esse rito tem que vir para a lei orgânica. Assim como o rito de julgamento das contas do Tribunal de Contas, quando chegar as contas de um prefeito lá na Câmara, com parecer prévio do Tribunal de Contas, vocês têm um rito definido na lei orgânica, como se deve fazer para começar esse processo legislativo de julgamento dessas contas? Não tem. É preciso ter. Ele é bem simplório. É preciso ter tudo isso, porque senão, inclusive, você vai votar umas contas lá do prefeito. Eu já vi muita gente aí, muita Câmara votar a conta de prefeito, sem abrir oportunidade para o contraditório e a ampla defesa do gestor da época.
Tudo isso, então, todo esse ritual tem que estar previsto lá. Então, eu acho que tudo isso é importante, sabe? Na lei orgânica que nós trabalhamos, a atualização que nós trabalhamos, tudo isso nós estamos inserindo, não só isso, mas agora também com a inovação das emendas impositivas. Vocês sabem o que é as emendas impositivas no orçamento do município? Vocês sabem? Isso foi uma grande conquista para o Legislativo de uma forma geral. Entendeu? O Congresso Nacional, por exemplo, hoje, vocês lembram muito bem, e vocês estão sempre ouvindo isso, as emendas parlamentares dos deputados, que o deputado coloca uma emenda lá para beneficiar uma determinada cidade, uma determinada obra no seu município, não é isso? O presidente da República, uma vez colocado a emenda, o presidente da República, até então, ele executava aquela emenda se quisesse. Não era ele obrigatório, ela era apenas autorizativa. Agora não. A emenda ao orçamento agora, as emendas individuais dos vereadores, dos deputados, do federal, deputado estadual, vereadores, agora elas são impositivas. Ou seja, uma vez colocada a emenda no orçamento do município, o prefeito tem que executar sob pena de crime de irresponsabilidade. Entendeu? Então, por exemplo, a nível de União, está lá na Constituição Federal. Tá? A emenda constitucional número 86. 1,2% da receita corrente líquida vai para as emendas individuais dos deputados. O que está dando hoje. Aí o Congresso Nacional fez um acordo na época com a presidente Dilma, na hora de votar a emenda na Constituição, e definiu que 50% dessas emendas, desse valor, tá, seria para a saúde. Então fizeram um acordo. Da mesma forma, as emendas impositivas, elas podem ser inseridas na lei orgânica do município, depois na LDO e depois na LOA. Ou seja, vocês vão ter um valor, cada vereador, independente da sua posição política, de oposição à situação, da sua ideologia partidária, se é da oposição ou se é da base, você vai ter um valor pré-determinado para as suas emendas individuais. Isso valoriza o quê? Isso valoriza a instituição. Né? Porque hoje você é oposição, hoje você é oposição, amanhã o jogo vira, que é política dinâmica, né? Não é isso? Tira uma dúvida. Na proposta que a Bracan fez, lá está 3%, salvo engano, a emenda impositiva. Esses 3%, eu queria tirar a dúvida, é para todos os 15 vereadores? Sim. Tá. Sim. Não é individualmente? Não é individualmente, não. Senão vai ficar... Os 3% nesse caso dividido entre os vereadores. Agora, veja bem, existe uma discussão, e não tem jurisprudência ainda, tá? De que o percentual deveria seguir o mesmo percentual que foi estabelecido a nível nacional, 1,2%. Eu sou da corrente de que não há necessidade, porque lá é uma realidade diferente. Certo. Né? E nós podemos... no artigo 30 da Constituição, está aqui o doutor Samuel, nós podemos suplementar a legislação federal, não é isso? Então, a realidade lá é 1,2, aqui pode ser 2, pode ser 3, é claro que o princípio da razoabilidade, né, gente, tem que prevalecer. Bom, então, eu falei um pouquinho sobre emenda impositiva. Ah, sim. Obrigado pela oportunidade, vereador de Marcos. Eu não vejo aí do lado da questão importante das câmaras municipais. A gente observa no Tribunal de Contas, lá cita em alguns artigos, que o vereador pode ter os reajustes anuais, desde que ele seja aquela pinta salarial, da inflação, mas desde que esteja na lei, desde que os funcionários também tenham isso. Então, uma dúvida, depois a gente quer tirar até aqui do Rogério, nesse sentido. Mas como a situação de placas, por exemplo, a situação de placas, nosso teto de subsídio, ele atingiu o seu máximo em janeiro de 2013, onde nós chegamos ao máximo. Lá para cá não houve correção dos seus subsídios. Por exemplo, lá em Plagas, nós fizemos até uma consulta ao tribunal, inclusive recente, estamos aguardando a decisão, porque sabemos que de 2013 até 2017, várias perdas inflacionárias já se ocorreram, ou seja, teve reajustes inflacionários da correção do índice do salário mínimo,
baseado no questionário. Então, nós calculamos lá para cá, e solicitamos ao consultor regional se ele concedia que o nosso subsídio fosse corrigido com essas perdas desde a época. Inclusive, hoje no placas, nós podemos alcançar um teto aproximadamente até R$5.000, no caso. E hoje o teto máximo está para 3.715. Então, nós consultamos ao tribunal se era possível essas perdas de 2013 até a data atual fosse fixada já nessa legislatura ou para a próxima legislatura. É uma questão depois que nós gostaríamos de fosse citada, que vai entrar na situação de 5% anual. Vereador, depois nós vamos responder agora, porque a gente já vai agora, né, presidente Lorena, vamos abrir para o debate aqui, você entendeu? Mas antes de te responder, eu queria dizer o seguinte, nós temos uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, e disse aqui o Loredan, muito bem, momentos atrás, de que o vereador, ele pode legislar sobre determinados assuntos. E um dos assuntos agora é matéria tributária. O Supremo Tribunal definiu que a matéria tributária é iniciativa concorrente. Ou seja, o que é iniciativa concorrente? Tanto pode ser do Legislativo quanto pode ser do Executivo. Não é competência privativa de nenhum dos dois poderes em matéria tributária. Ou seja, definição de percentuais de COSIP, da contribuição de iluminação pública, alíquota de IPTU, de ISS, tudo isso, de ITBI, tudo mais. Tudo isso é iniciativa concorrente, tá certo? Que pode ser constado na lei orgânica. Mas respondendo aqui ao vereador, apenas para dizer o seguinte, vereador, a legislatura anterior, ela não fixou o subsídio, né? Então, o subsídio continua sendo o mesmo desde a legislatura anterior, desde 2013, que foi votado em 2012. Foi votado em 2012 para vigorar em 2013, não é isso? E 2008? Então está o mesmo subsídio de 2008? Mesmo subsídio de 2008? Ela não atingiu o teto, ela veio atingir o teto do subsídio, se aquela época você... Tá. Bom, isso aí é o seguinte, é perfeitamente possível fazer essa correção, entendeu? E depois, assim, individualmente, eu quero explicar como fazer isso aí, que nós vamos dar o apoio para que você possa fazer isso. Só complementando aqui, a informação que nos foi dada foi essa também. Se der o reajuste para o servidor, para o funcionário, para o vereador, tem que dar para o servidor. Se der 5%, digamos, para o vereador, dá 5% para todos os funcionários. E eu só não questionei os atrasados, digamos. Mas, a princípio, ele falou do último ano. Veja bem, deixa eu só te falar, gente. O reajuste dos agentes políticos não é nem reajuste. Vamos tirar isso, tá? Vamos falar em recomposição com base na perda do valor da moeda. Não é isso? Então, é recomposição. Então, veja bem, o que a legislatura anterior definiu, por exemplo, no caso de Vitória do Xingu, voltou-se o subsídio. Lá na normativa que definiu o subsídio para essa legislatura, colocou que o subsídio vai ser atualizado anualmente com base na inflação. A norma já está definida. Não tem nada a ver isso com o reajuste do servidor. Então, os poderes são independentes. Os poderes são independentes. Aqui, em Altamira, a legislatura anterior fixou ou não? Pois eu não tenho certeza de não. Bom, então, você entendeu o seguinte, poderes são independentes. Veja bem, agora, eu te coloquei aqui uma possibilidade. Fixou, disse na norma fixadora que a correção é feita, que a recomposição é feita anualmente com base na inflação. Então, se colocou assim, no caso da Câmara de Vitória do Xingu, vai ser com base na atualização, vai ser atualizado anualmente. Agora, se a legislatura anterior colocou o seguinte, que a recomposição será na mesma data, no mesmo índice de recomposição dos salários dos servidores, aí você vai ter que cumprir o que está na normativa. Agora, veja bem, pelo princípio da independência dos poderes, quem faz um reajuste, quem tem a iniciativa de mandar o projeto de reajuste dos servidores para a Câmara? Não é o prefeito? Então o prefeito está ditando as normas de como será o subsídio do vereador, não pode. Fere o princípio da independência, entendeu? Então o que você tem que observar é o que a legislatura anterior colocou.
Fixou qual a forma de recomposição que ele colocou. É com base no servidor? É com base no salário mínimo, embora a Constituição veda? É com base na inflação? O que ela fixou é o que vale. O que fixou é o que vale. Por exemplo, se a Câmara de Vitória do Xingu colocou, eu estou colocando porque eles colocaram assim, né? Eu estou falando de Vitória porque eles colocaram assim. Subsídio é tanto, atualizado anualmente com base na inflação. Tá certo? Isso não quer dizer que os servidores públicos vão ter essa mesma recomposição. Porque às vezes a política lá, a database é outra, a política é diferente do servidor público, do agente político. Mas esse servidor entendeu? é o da Prefeitura, da Câmara. Tá? Não, mas mesmo da Câmara Municipal, normalmente o reajuste da Câmara acompanha o da Prefeitura acompanha o da Câmara. Aí nós estamos falando de servidor, aí é outra história. Certo. Agora, de agente político, não. Entendeu? Então é outra coisa que você tem que questionar no TCM. Vamos questionar no TCM. Então são pontos que a gente não pode permitir. No seu caso, por exemplo, se está desde 2008 sem recompor um subsídio, eu acho que aí, meu caro, você está o direito está com você. Só um questionamento agora, aqui. é preciso agora saber a gente fazer as coisas. Quem é que veio participar do curso do TCM também, que vai aproveitar? Porque vai ter um curso aqui da jurisdição de Altamira, que é Vitória do Xingu, se eu não me engano, Anapu, é amanhã e depois da manhã. Então, a gente podia até combinar com essa pessoa que estão aí do Tribunal de Contas, que tem vários palestrantes, um deles é um conhecido meu, e de repente marcar uma reunião aqui na presidência com vai ser o amanhã? Rogério. Vai ser esses próximos 3 dias, né? Ah, é? Aí a gente de repente pode articular uma reunião aqui na presidência com essa pessoa para a gente. Eu acho que seria muito importante. Tentar, inclusive o Lavareda está aí, o presidente. Ah, ele vai estar aí? Amanhã ele está aí na abertura. Que hora que é a abertura amanhã? 9 horas, nós podemos de repente participar. Estarei lá. Aonde vai ser? Aqui no centro de curso. Eu tenho que ir lá em Anapu, mas é na cidade de vocês. Eu até combinei de encontrar lá o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o doutor Armando, que está atendendo lá. Eu vou lá que eu quero conhecer o prefeito e conhecer também os vereadores. O presidente está aqui, né? O presidente não veio, né? O presidente de Anapu não veio. E só os vereadores. Fazer uma intervenção. Pessoal, é o seguinte, nós já falamos demais a turma que está aqui na mesa. Eu queria ouvir vocês. Vamos aí, cadê o microfone? Está aqui o microfone, vamos ouvir vocês. Ele disse que assim que acabar ele abre o pessoal. Pessoal, em relação à questão das câmaras municipais, nós já falamos bastante aqui, né, de valorização, de fortalecimento, de prerrogativas e tudo mais. Agora, veja bem, em termos de interesse coletivo da região, interesse comum da região, né, eu acho, Loredan, que essa reunião aqui de hoje, ela poderia ser uma primeira reunião de uma série de reuniões para estar fazendo com datas pré-determinadas, inclusive fazendo reuniões ambulantes, aqui em Altamira, depois na outra data em outro município e tudo mais, para debater assuntos comuns, né, da região de Belo Monte. Nós temos a questão dos royalties, né? Então tem muita situação que precisa ser conversada e os vereadores, a partir do momento que os vereadores se posicionar sobre esses assuntos, a coisa vai ser bem diferente. Bem diferente. Mas eu queria falar aqui apenas, Loredano, antes de passar aqui para o Baza, eu queria dizer o seguinte, até faz parte aqui do nosso último item, programa de qualificação e qualificação de vereadores. Formação e qualificação de vereadores. Bom, faz parte, a Abracan quer fazer, Loredan, e sobretudo vai ter que contar com o apoio, em primeiro lugar, da Câmara de Altamira, que é o maior município da região, de fazer aqui na região, né, desenvolver um projeto de formação e qualificação de vereadores. Tá? Em que a gente poderia, da agora até dezembro, estabelecer 4 cursos. A gente escolheria quais são os cursos, tá? E faríamos um curso a cada 30 dias ou a cada 20 dias, a gente faria um curso que seria em cidades diferentes. Esse curso,
seria aberto para todos os vereadores e servidores das câmaras dessas 11 cidades da região de Belo Monte. Tá certo? Então, por exemplo, nós vamos falar sobre processo legislativo, prática do processo legislativo, é um curso. Depois vamos falar sobre oratória parlamentar. Oratória parlamentar é outro curso. Vamos falar sobre a função fiscalizadora da Câmara, é outro curso. Vamos falar sobre leis orçamentárias, é outro curso. Vamos falar sobre lei de improbidade administrativa e lei de responsabilidade fiscal, é outro curso. Então nós temos uma infinidade de cursos que a gente pode fazer para aprofundar o conhecimento dos vereadores e dos servidores dessas câmaras. Então a proposta que a Abracan traz, presidente Toledan, é que nós fizéssemos até dezembro 4 cursos de 2 dias cada um, seria na faixa de 15 a 16 horas cada curso, e que tivesse um curso em Altamira, o outro fosse em Vitória, o outro fosse em Anapu, o outro fosse lá em Sozel, né? Diz que é muito bonito lá, né? Tem um hotel muito bom lá, né? Isso, tem praia também, né? Então é o seguinte, veja bem, aí a gente teria que ter a adesão de todas as câmaras, de todos os presidentes de câmaras, certo? A gente iria somar um valor X, tá? Esse valor são 4 cursos, poderia ser dividido em 4 parcelas, entendeu? Em que nós vamos trazer os consultores para fazer esses cursos aqui. Porque às vezes eu sei que, para vocês irem lá em Brasília, olha, nós temos agora 2 cursos em Brasília, temos um em Teresina e temos um em São Luís do Maranhão. Mas para vocês virem, às vezes fica muito caro, porque a passagem aérea está muito cara. Então, se a gente trouxer o curso aqui para vocês, na região, é melhor. Então é o seguinte, veja bem, quantos presidentes de Câmara nós temos aqui, além do Loredan? De onde? Você, presidente em exercício de Anapu. E exercício de placas. Vitória de Xingu, e você? Você mesmo. Sozel, é o presidente também? Então, tá vendo, ó. Então aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 presidentes, não é isso? 5, né? Então veja bem, o que é que nós poderíamos fazer? A gente fazer... Os temas seriam diferentes? Não, os temas é o seguinte, naquele curso que nós fizemos lá em Belém, que nós estamos desenvolvendo, é um curso de 3 dias compactado, em 3 dias. E aí a gente trata de todos esses assuntos. Mas às vezes não aprofunda muito. Então, se nós fizermos um curso, prática do processo legislativo e técnica legislativa, a gente vê cada aberração na elaboração, no texto de projetos de leis que dá vergonha. Né? Dá vergonha. Então é um curso, 2 dias. Aí você viria para outro curso. Seria complementar. Aí você viria com outro curso. Função fiscalizadora da Câmara, é um curso. Licitações e contratos, é outro curso. Entendeu? São temas diferentes, cidades diferentes. 4 cursos diferentes. 4 cursos diferentes. A gente faria 4 cursos esse ano, certo? E o ano que vem, a partir de fevereiro, a gente reinicia novamente com outros temas. E tem tema demais, lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, gente. Tem tanta coisa que a gente pode precisa também, não só o vereador, como servidores. Então eu vou fazer o seguinte, olha aqui, vai ficar até bom para a gente interagir mais na região. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. No primeiro curso, nós podemos estar lá em Sozel. Aí todo mundo vai para Sozel. Nós vamos definir uma agenda disso. Entendeu? Só para... Eu estava conversando com o Rogério, estava explicando para ele a questão da nossa região, da nossa realidade que nós vivemos. É diferente da região sul, sudeste, a questão financeira das câmaras. Né? Então, o ponto de vista que a gente teve para poder fazer esses cursos aqui, justamente é isso. É ruim, como ele falou, para sair daqui, para ir Brasília, Belém, levando servidor, levando assessores, levando tudo. Então, trazer esses cursos para a gente fazer em cidade diferente, próximo aqui da gente, a gente vai ter a oportunidade de levar nossos assessores, né, as pessoas que trabalham com a gente, para poder participar. Essa foi a ideia, né, por conta da realidade financeira que nós vivemos em nossa região. Era isso que eu queria falar.
Bom, eu acho que é muito... Depois dá uma olhadinha. Nós já temos isso na cabeça, se vocês quiserem, como nós estamos fazendo. É por causa da dificuldade, gente. A gente sabe, por exemplo, que para ir em Brasília hoje, uma passagem aérea para ir em Brasília, e hospedar lá em Brasília, é um custo alto. Né? Embora de vez em quando a gente tem que ir, não tem como não ir. Levar assessor. Certo? Levar assessores. Agora não, veja bem, a Câmara aqui de Vitória tem quantos servidores? De Altamira? Altamira. Ah, tem um bocado. 50, 60? Tem mais, mas a gente vai escolher os principais. Bom, mas veja bem, então o curso vai ser aberto para todos os vereadores e todos os servidores daquela casa, não tem limite. Entendeu? Não tem limite. É claro que vai ter que ter uma inscrição prévia, para você saber a quantidade, porque senão o espaço não cabe. Mas veja bem, vai fazer o curso lá em Brasil Novo. Então, evidentemente, que você vai contratar um ônibus aqui, vai botar todo mundo dentro desse ônibus e vai levar lá para passar lá 2 dias, ou pode ir e voltar, porque aí não tem nem despesa de dormir, entendeu? Então cada um vai por sua conta, vai com diária, não sei como vai ser. Mas isso é questão de logística de cada Câmara. Então é uma forma que nós estamos querendo fazer para diminuir custos, para trazer os cursos aqui na região. Então eu vou precisar, por exemplo, os presidentes que estão aí, tá? Os presidentes estão aí, os representantes de presidentes estão aqui, eu queria ter, depois no final aqui, uma palavrinha só com vocês, tá certo? Para a gente alinhar algumas situações. Eu pensei que o curso poderia ser na sexta e sábado, ou então quinta e sexta. Quinta e sexta ou sexta e sábado, entendeu? Eu não sei o que seria melhor, mas por isso que eu quero conversar com os presidentes sobre isso. Eu acho mais no final de semana, que na sexta-feira, a Câmara, pegar o final de semana, eu acho que era conhecido. Sexta, diário, sábado e domingo. Sábado e domingo, né? Mas sábado e domingo é a hora que você está descansando, um aconchego familiar, né, gente? Eu acho que o bom seria quinta e sexta, né, Marina? O que você acha? Pode ser. Quinta e sexta, ou então sexta e sábado. Tem que ser dia útil para questão de diário. Tem que receber diária sábado e domingo não é. Tem que ser também uma noite só, porque aí se a pessoa não quiser dormir no município na segunda noite, vem-se embora. Faz um dia, mas depois a gente define isso. Bom, pessoal, da parte, eu queria colocar para vocês o seguinte, olha aqui, nós vamos ter que convidar o pessoal do BASA, né? Que já está aqui presente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria que vocês aproximassem da Abracan, certo? Boa ou ruim, é a entidade que está defendendo o interesse das câmaras municipais do Brasil, tá? Vocês sabem agora, recente, queriam extinguir o subsídio de vocês, né? Sabiam disso? Os municípios de até 50 mil habitantes, cerca de 95% dos municípios brasileiros, ou seja, cerca de 50 mil vereadores no Brasil deixariam de receber o seu subsídio, porque estão abaixo de 50 mil habitantes. Entendeu? Então você veja que disparate desse senador. Não fosse a entidade estar lá em cima, batendo em cima, teriam aprovado essa PEC. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a entidade ela é importante, ela tem uma história de defesa legislativa, agora para ela continuar caminhando para frente, nós precisamos do apoio de vocês, precisamos da filiação da sua Câmara Municipal na Abracan. E, evidentemente, vocês vão ter um retorno aí de orientação, de uma consultoria, acompanhamento, um parecer, tudo isso, né, vocês poderão ter sendo filiado à entidade. Tá certo? Eu queria então aqui, tem mais algum vereador que deseja fazer uso da palavra sobre os temas colocados ou nós já podemos passar para outro assunto? Eu gostaria de falar. Vamos lá. Boa tarde, eu sou o vereador Luiz de Pacajá e a minha pergunta à Vossa Excelência é o seguinte: a conversa política, né, a gente fica, eu inclusive uma vereador do município de Pacajá, e a minha preocupação em relação à Câmara dos vereadores, principalmente aqueles vereadores de municípios pequenos como o nosso, como Pacajá, Pratas, da região ali, porque nós somos esquecidos. Quando a gente vai no reino,
essa região da Transamazônica, sempre os municípios mais ricos da Altamira, Vitória, são municípios que são mais ricos. Nós temos ali no interior assim, esquecidos, principalmente os vereadores dessa região. Eu falo assim, com todo respeito, aos nossos colegas aqui, que estão no município pobre, porque lá no nosso município nós não temos uma assistência jurídica adequada. Nós, por exemplo, tínhamos habitantes na Chanvelha, que é a Associação dos Vereadores da Região Transamazônica. Acabou. Inclusive, eu fui o secretário da comissão do passado, até hoje nunca fomos convidados para uma reunião. Nós, ultimamente, tivemos uma reunião no nosso município, com a Associação de Municípios da Transamazônica, a MUNT é representada apenas pelos prefeitos. Se é uma associação de municípios da Transamazônica, eu não saber se o vereador não faz parte do município e não tem importância nisso. Por que não tem uma representação da Câmara Municipal, da Associação da Câmara Municipal, da MUNT? Se é uma associação da Transamazônica, do município da Transamazônica. A DRS chegou também a mesma coisa. Chega a Chegou. Então, nós não temos uma assessoria, como o vereador, eu acho que nós somos mais vistos. Nessa época, vereador foi visto. Nessa época de eleição, quando veio as políticas para deputados, para governador, para presidente, aí eles veem o vereador. Eles veem o vereador, as associações veem o vereador, deputados, estaduais, federados, aí fazem visita para o vereador e dizem assim: você é importante, você é o número alto do Brasil, ninguém para a gente. Passou a política, aí nós temos que ficar nos ligando de gabinete, e nós passamos a gente. Então, nós temos que ter uma representação séria. Nós queremos, eu sou líder de governo hoje, no município de Pacajá, tenho respeito grande pelos colegas, agora eu me sinto zero bem como vereador em meu município. Por quê? Hoje eu estou sendo perseguido, como vereador, porque combaixão por um gestor, os colegas da literatura conhecem, um mau gestor, praticamente sozinho, conseguimos afastar ele 3 vezes no final do mandato, conseguimos afastar, e hoje eu não tenho, como vereador, uma segurança de minha própria vida, e perdi minha liberdade com a minha família de poder andar embaixo, porque estava fazendo certo. Não tem uma segurança que eles não tinham para dizer assim: olha, esse vereador aqui, vereador não, lá no Rio do vereador do interior, às vezes tem que se calar, porque isso não pode ser um qualquer momento. E então não tem uma segurança disso. Eu queria saber se a Abracam, como entidade, pode intervir nessa situação do vereador, dar mais assistência ao vereador, dar mais uma apoio ao vereador, porque é muito difícil o vereador na gente, principalmente nessa época da Transamazônica, principalmente na nossa região, onde já mataram o prefeito, outro prefeito, mataram aqui um secretário, aqui na família, e a gente, para ajudar, fica muito difícil essa situação. Então, eu peço encarecidamente que a nossa Câmara vai estar à disposição para poder sentar, conversar, mas a gente tem que ter uma garantia de que esse serviço vai ser com uma acordo para todos, não só para a Câmara longe, porque o vereador não é falar assim dos nossos colegas da cidade todo. O vereador da Altamira, ele vai a Brasília de avião. A nossa diária, como vereador do município de Pacajá, onde sai a Brasília, é uma missão diária, não paga a passagem de avião. Nossa, 600. Não paga a passagem de avião. Mas aí eles não pagam a passagem por fora? Não paga, porque o município, se nós somos 3 vereadores, a nossa receita lá, vocês estão chegando aqui a 500 mil, nossa receita lá está sendo Então, eu peço sinceramente que a gente sente esse processo, verifique essa situação, porque nós estamos sendo esquecidos, principalmente aqueles que mais distantes. O polo é a Altamira, nós sabemos que o nosso polo, nossa gente está lavando, é a Altamira. Mas a Pacajá é o final, é a divisa. É muito difícil para a gente poder participar
vereador, só para saber uma coisa, você é presidente da Câmara, não, né? Não. Está representando o presidente. Bom, eu só queria dizer uma coisa aqui, olha, em relação à questão, me parece que o DOADES de vocês é muito baixo, né? Mas veja bem, vocês já fizeram uma análise da receita lá no TCM para saber realmente quanto seria o duodécimo de vocês? Nós fizemos, ainda teve esse problema. O gestor passado, quando ele foi fazer a lei orçamentária, ele apresentou apenas o primeiro trimestre da receita. Então, se a gente for analisar pelo que ele apresentou, está em torno de 70 mil, nós estamos no prejuízo. É melhor ficar do jeito que está do que... Não, mas... Bom, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou citar aqui um exemplo, tá? Que eu participei diretamente dele. A Câmara de Vitória do Xingu tinha um orçamento de 700 mil de duodécimo mensal. 700 mil, Vitória do Xingu. Houve uma queda na receita, em virtude das obras que pararam, tudo caiu um pouco a receita. E, por uma falha lá, deixaram o prefeito remeter para a Câmara um projeto de lei orçamentária. E mandaram apenas 400 mil. Tá? Então, quer dizer, caiu aí quase 50%. Eu fui chamado, nossa consultoria foi chamada para poder vir no Tribunal de Contas levantar a receita para saber qual seria o duodécimo da Câmara. E nós chegamos à conclusão que tinha caído apenas 20 mil reais, certo? Que, na verdade, o duodécimo da Câmara seria 680 mil. Não é os 700, mas também não é os 400. Bom, mas aí o presidente da Câmara é companheiro político do prefeito, sentou com o prefeito e negociaram uma saída honrosa para todo mundo, né, de consenso, de harmonia, e aí aumentou um pouco, e esse pouco que aumentou satisfez a Câmara Municipal. Então eu quero dizer o seguinte, toda a Câmara Municipal do Brasil está com o duodécimo defasado. Daí, presidente Lorena, é importante colocar na emenda, na atualização da lei orgânica, quais são os tributos que fazem parte da base de cálculo. Quando você discrimina os tributos, aí você tira qualquer margem, né, de contestação, de esperteza, nesse sentido. Então, se você quiser, nós podemos conversar com o seu presidente, a gente pode dar uma analisada nessa situação lá para vocês, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que, evidentemente, é preciso que a Câmara Municipal sua faça a filiação na Abracan, entendeu? Lá são quantos mil habitantes? 50 mil habitantes, é uma cidade. E quanto que é o duodécimo de vocês? Ele vai chegar agora, para ser 230 mil para a Câmara, né? Mas eles estão fazendo para ele 190 mil. Eu tenho assim, eu vou consultar só duas receitas lá e te falo quanto seria o duodécimo de vocês. Eu vou deixar aqui meus telefones, o meu cartão, né, nesse material. Foi você que tem falado comigo no WhatsApp? Ah, então é você? Ah, não, então tá fácil. Nós já estamos lá no WhatsApp. Falando em WhatsApp, nós criamos um grupo dos vereadores do Pará. Então, aqueles vereadores aí, eu pedi a assessoria aqui da Lu, para a Lu pegar o telefone de WhatsApp de cada um de vocês, para a gente incluir no grupo. Já pegou? Obrigado. Aí nós vamos incluir no grupo, porque aí o debate vai ser melhor. Tá bom? Presidente, da nossa parte... O Baiano quer falar. Baiano. Quer falar o Baiano? Não, só dois. Boa noite. Rogério, estou mandando. Boa tarde também. Já está entrando pela voz, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Tá, vou falar.
Eu só queria passar meu livro de Pacatá, porque eu vou ensinar a falar uma coisa no livro velho. O vereador, como dizia um colega meu, até ele mudou, e é meio complicado. Eu só queria falar em dois itens aqui, que foi comentado. Primeiro, no passarinho de placas. Ele tem uma classe maior do que o nosso, e eu sempre falo o seguinte: a fixação do salário do vereador, quem faz a fixação é a Câmara que está saindo para a própria. Isso é coisa mais simples. E quem não vai está errado. A Câmara que não vai está errado. Então a Câmara que está saindo, né? Ela vai a fixação do salário para a próxima legislatura. É claro que ela tem que fazer as eleições, porque senão ela vai tirar e tal para a se for fazer depois da eleição na Câmara. E muito depois da eleição. Então isso não pode. Você tem que fazer a mesma coisa que vai quem é vereador, quem é prefeito. Então você tem que pensar. Outra coisa, o repasse da Câmara de Senadores envolvidos, o nosso trabalho é bem melhor que o de vocês. Porque o nosso salário não é o corpo de vocês. Então não dá para entender isso. Né? O repasse de vocês é maior do que o nosso. E o nosso salário não é o corpo de vocês. Então não dá para entender. Então eu sou de vocês mesmo vereadores. Né? E eu sempre falo o seguinte: outra coisa que eu passei aqui, como eu acho que o parceiro de vereador. Eu tenho um parceiro aqui, que é realmente parceiro, que não está, no estado vereador, no colocou na disposição do amigo Neto Portugal, que me ajudou. Nós passamos quase 6 meses andando nesses municípios, todo baixo da Amazônia, entrando na rua aqui, de Pacajá, Pragas, até o lugar para fundar a Associação de Vereadores. E, infelizmente, a legislatura passada, o presidente aqui, obviamente, está perto do sonho, e simplesmente abandonaram a associação. Ele disse que não foi nem. Não, abandonaram a associação. Eu estava vereador de ano passado, era minha esposa que era vereadora de ano passado. Mas eu tive um neto que voltou, o neto que hoje, eu tive um presidente de Câmara também, porque essa associação tem que ir para frente, no meu ponto de vista. Porque sempre se fala mesmo que na região do governo, se fala sempre o quê? Câmara de autonomia e vitória. Mas todas as câmaras são iguais, todas as vereadores são iguais. Entendeu? Então cada um tem que ter o seu valor próprio. E outra coisa que eu vou falar para Deus que nossa história, meus parceiros. Quem faz a ver no município somos nós. Eu acho que porque é o seguinte, o prefeito sempre pode pegar alguém na Câmara. Senador para casa. O prefeito é meu parceiro do meu partido, nós que ficamos no governo, não estamos juntos, é meu parceiro mesmo, estamos juntos. Mas estamos levando o prefeitura e a prefeitura. Ele vai defender os interesses da prefeitura, e eu vou defender os interesses da Câmara. Eu, como presidente lá, como parceiro, se for possível, eu defendo a Câmara e a vereadora. Porque é certo, e errado é errado. Entendeu? O parceiro tem que dar a mão no caminho. Agora o prefeito que é parceiro, se botar a vereadora para trás, o risco não existe. Nós somos parceiros, começamos com muita intenção e terminamos juntos. Se der certo. Então nós temos que defender a nossa ação de vereadores. E outra coisa, a gente não é parceiro, não. Nós somos vereadores, somos parceiros. Se tem um prefeito, não é isso. Se você está fazendo lá, você não está fazendo nada. Porque parceiro é o seguinte: se um tem qualquer coisa, nós estamos igualados. Se for para agora, não vamos cuidar, não vamos. Só para passar agora a palavra aqui para o pessoal da... Queria cumprimentar o Neto Portugal aí, grande companheiro. Passar a palavra aqui para o pessoal do Baza, mas dizer o seguinte, que, viu, Baiano, o que passou, passou. Essa ideia do Dr. Rogério agora de nós nos reunirmos periodicamente, eu acho que é salutar, é importante, porque nós vamos conseguir trocar a experiência de cada lugar e tentar, só através da união que nós vamos conseguir avançar. Não adianta impor nada de goela abaixo, que ninguém consegue no radicalismo nada. Mas através da união nós vamos tentando avançar, né? Por favor. Presidente, só mais um ganchinho aqui, vereador. É o seguinte, nós estamos num processo, Abracan, de descentralização. Nós estamos criando as Abracans estaduais.
E dentro de cada estado nós estamos criando as subseções. Nós poderíamos criar uma subseção da Abracan aqui do Belo Monte, composta dos vereadores dos 11 municípios, que seria uma subseção da Abracan, que nós teríamos uma diretoria dessa subseção aqui. E vocês ficariam vinculados à Abracan Nacional. Compreendeu? Nós podemos fazer isso. Tá? Ao encerrar aqui a palestra do Baza, eu convido todos para um coffee break aqui, tá? Um lanchezinho aqui do lado. Tá? Vamos lá. Senão não sai hoje a palestra de vocês. Boa noite, senhores. Eu queria aproveitar que eu gostaria de cumprimentar todos e também eu gostaria de agradecer pelo espaço que está sendo. Mas aqui é rápido, ele falou que é 5 minutos. Nós vamos falar muito tempo dos senhores, mas nós vamos tratar de nossos clientes que têm uma relevância para a nossa região. A gente vai falar da Lei 13.340, que é uma lei editada em setembro de 2016, que teve o seu decreto publicado em novembro de 2016 e que trata de negociações de dívida rural feitas através do governo. Então, o que essa lei é? É uma lei que ela vai permitir que nosso produtor que contrataram essas operações de 12 milhões atrás possa negociar ou liquidar suas dívidas com até 85% de desconto. Nós temos aqui dentro da nossa região um público-alvo muito grande, uma margem para a gente trabalhar essa lei de muitos clientes enquadrados. Então a gente fala, não está falando só de quem está adimplente, não. A gente está falando também daquela pessoa que está adimplente e que faz jus aos benefícios dessa lei. Infelizmente, nós temos conseguido uma adesão muito pequena do público. Ainda no como um todo, a gente não chegou nem a 10%, e na nossa região a gente está em 4, 5% no máximo. Então, a gente tinha uma ideia, conversando com o presidente, de fazer uma audiência pública, aí ele expôs para nós a situação de estar em hoje no período da região aqui. Então, isso é importante para vocês que estão lá na sua cidade, vocês podem atingir os eleitores de vocês, podem conversar com eles, podem explicar da importância deles aderirem a essa lei, porque os benefícios são muito vantajosos, é muito favorável para que a gente consiga colocar essas pessoas que estão irregulares na situação de irregularidade para acessar novamente o crédito e aquelas pessoas que estão lá adimplentes, mas estão com dificuldades, como nesse momento que a gente se encontra, a gente vive, infelizmente, uma crise de proporções grandes, para ele ter um plano maior, para que ele consiga um espaço maior para estar se adequando à nova condição dele e assim conseguir pagar o financiamento dele com mais facilidade. Então, vamos ser muito intensivos, eu não vou me ater a apresentação, eu vou falar um pouquinho do que é a lei. A lei que faz, ela pega todos os contratos de 2 milhões para trás, ela recalcula esse contrato, ou seja, ela tira todos os encargos de inadimplência, multa por atrás, e daí ela aplica, ali dentro dos percentuais, ela aplica o valor do desconto dependendo de qual foi o valor do contrato e não controlando que aquele produtor tem o contrato dele. E daí ela aplica, dependendo do prazo, um desconto que chega até 85% ou uma bonificação se a pessoa for fazer a negociação desse contrato. A pessoa que faz a negociação desse contrato, o que ela consegue? Ela consegue 13 anos a mais, são 3 anos de carência na renegociação e mais de 10 anos para pagar o benefício. E aí uma taxa máxima de 3,5 ao ano. Se for um plano familiar, no máximo meio por cento ao ano. Então, nós usamos aqui o Pronaf Mais Alimentos, para quem conhece, não conhece, é o Pronaf hoje mais acessado. Ele está na taxa de 2% ao ano, em 2010, hoje uma situação econômica difícil, totalmente, ele paga nas parcelas, mas ele paga com dificuldade, tem que eu posso fazer. Posso renegociar minha dívida, pegar um prazo melhor, pegar uma carência para mim trabalhar, e eu vou ficar pagando 0,5% ao invés de 2% do meu contrato original. Então, isso é uma vantagem muito grande. E outra vantagem, eu tenho, dentro do programa de pagamento, eu não tenho nenhuma reparação do contrato, porque eu já pagava na época 2% ao ano, que é uma taxa mínima maior. Eu vou passar a pagar nele, e dependendo da época do valor do programa que eu contratei, eu posso receber até 70% de bonificação
sobre as parcelas que eu vou colocar nessa negociação. Então, os nossos produtores, tanto os inadimplentes quanto os inadimplentes, eles precisam que essa informação chegue até eles. Então, a gente está aqui pedindo um espaço, a gente vai dar novamente a Câmara do Vereador de Alphaville, que considera esse espaço muito importante, porque não é fácil a gente conseguir estar no ambiente, a gente conseguir encontrar e conversar com todos os vereadores da nossa região. Então, eu gostaria que vocês transmitissem a importância, mesmo que você não consiga dar uma comentário, mas é muito importante que você está falando de Pacajá, de Placas, de Altamira, então a nossa região, se você não tem Altamira, a gente vai se fazer de boa. Brasil Novo, a gente se manda senador, Paulo Vitória, então o vereador desse município pode pedir para entrar em contato com a agência. Aqui em Altamira, a gente vai passar mais detalhadamente para eles. A gente tem feito um trabalho muito forte para indicar, para ir na terra, até eu visitei todos os primeiros da nossa região, pedindo esse apoio, para que a gente consiga divulgar com eles. E agora nós estamos fazendo um trabalho junto à Câmara. A ideia é fazer uma audiência pública em cada município da nossa jurisdição. Nós já estamos falando de vereadores de Altamira, e também aquela vereadora de toda a nossa região, a gente já enviou vai estar conversando com o presidente de cada forma para sentar em rápidas audiências públicas, como a gente precisa dar visibilidade, como uma oportunidade, não só para a gente trazer esse produtor, para ter acesso ao governo, mas também para dinamizar a nossa economia que está bastante marginada por conta das dificuldades que a gente está tendo. Então, eu vou falar de uma forma muito apoio de vocês, para que a gente consiga fazer com que essa lei chegue ao máximo de produtores possível nessa região de vocês e que a gente consiga fazer com que esses 2% que a gente tem atendido agora possam criar 50%, 60% do nosso público. Porque é uma lei importante, ela finaliza agora dia 28 de dezembro e a gente não tem perspectiva de que algo parecido venha acontecer no futuro próximo. Então a gente precisa estar divulgando isso para os nossos produtores, para que a gente consiga atingir o da forma possível. Então, só para dizer, é uma lei que dá rebate a 35% dos produtores enquadrados, são aqueles que fizeram contrato até o ano de 2020 para trás, todos eles são enquadrados, independente de nível, sendo produtor rural, sendo financiado pela União, sendo catador, até que o de 2021 para trás, ele está enquadrado na lei, ele vai ser facilitado para receber os benefícios da lei. Ela vem agora, dia 28 de dezembro, então é importante, quanto mais rápido a gente avançar, quanto mais rápido a gente conseguir contratar esses produtores, a gente conseguir fazer com que eles possam se encaixar e possam fazer com que eles renegociem essas dívidas, tragam ele para poder fazer novos créditos, tragam ele para poder fazer outras formas que a gente consegue movimentar a nossa economia e consegue melhorar o trabalho do desempenho da nossa região. Já agradeço o espaço do presidente, agradeço a todos os vereadores. Não vou usar microfone não, está muito zoado. Eu queria saber, mas está para todo mundo ouvir, tá? Eu queria saber assim, quais são os critérios para o cliente alcançar até 85%. E outra, eu conheço pessoas que já negociaram 2, 3 vezes não conseguiram cumprir. Né? Essas pessoas também estão dentro dessa situação ou vão ter algum impedimento? Porque quem negociou estava um teto, aí ele negociou e aumentou o rendimento, né? Hoje, depois ele negociou, aumentou mais. Então, esse critério do primeiro contrato, eles vão fazer esses cálculos do primeiro contrato ou já do último que já está ferrado? Só, bom, para você, a gente tem um teste de 35% lá na presidência que ele aconteceu, você depois trocar uma ideia. Ele tem que ser realizado até 31 de 12 de 2006, tá? Aí você recebe 85% de desconto. Aí ele vem reduzindo lá, de 15% a 35% você recebe 80%, de 35% você recebe 75%, de 100% a 500%, 70% e assim vai. Aí quando você pula, por exemplo, de 2007 para frente, da 2011, ele tem 40%, 30%, 25%, 20% e 10%. A segunda questão, o legal que ele vai ser realizado desde
uma proposta inicial, desde o início mesmo, temos que fazer uma coisa de aprender e fazer o primeiro contrato, e todas as pessoas que fizeram uma negociação competente estão trabalhando na lei, independente de ter o comércio. Você pode ter negociação do contrato na qual você tem que vencer por que ela viveu 10 anos de marido, ela vai trabalhar 10 anos também, mas você pode, se você tiver, você pode ter acesso a normal como isso, mas quando você tem negociação, você pode fazer aquela coisa que está ocorrendo mais no maior. Tá bom, mas eu quero saber o seguinte, é que ele veja até 2006, conforme o plano disse, mesmo você tem negociado 2015, mas prevalece o contrato. Independente, prevalece o contrato inicial. Uma região que o pessoal tem uma praga em 2006, morreu um cara com uma peste lá. Aí o pessoal Pessoal, procura lá, quem procura lá? pessoal, a gente agradece aí, viu? Que a maioria dos estados da nossa região estão enquadrados nesse período de 2006 para trás, tá? A maioria do nosso problema nesse período. Muito obrigado a todos, o estudo da nossa região aí, eu espero deixar uma palavra para o senhor. A gente agradece. Outra coisa, queria falar para os funcionários servidores da casa e os vereadores, quando acabar ali o coquetel, a gente voltar aqui para a gente falar rapidinho, trocar uma ideia aqui rapidinho, tá? E os colegas aí vão participar do coquetel, está liberado. Eu vou pedir para a secretária passar o e-mail e o telefone de vocês para o pessoal do BASA aí, mandar a lei, mandar... Eu gostaria, presidente, de falar com os presidentes de Câmara, ou então com o representante do presidente da Câmara, presidente, falar com o doutor Rogério aí. Então, eu gostaria que ficasse aqui no plenário. Tá.